Queridos irmãos e amigos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 8 de julho de 2020, uma quarta-feira, e estaremos refletindo hoje sobre o seguinte tema: mercadorias falsas, ou podemos melhor dizer, mercadores espirituais. Mercadores espirituais. E nós vamos ler um versículo, apenas um versículo, que se encontra em Provérbios 23, que diz assim: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Mas eu quero ficar basicamente com esta primeira parte. Compra a verdade e não a venda. Não a venda. Eu, durante os anos que eu trabalhei na Companhia Vale do Rio Doce, por volta dos anos ainda da década de 70, quando o Paraguai era uma febre, né? Todo mundo falava em Paraguai, comprar mercadoria barata e tal. E eu tinha um amigo lá e ele se interessou em ir lá no Paraguai comprar mercadoria barata para poder vender para os amigos lá na nossa área de trabalho, lá no Tubarão. Muito bem. E ele foi. Mas ele trouxe muita coisa bonita, muita coisa linda ele trouxe. E ele começou a vender e o preço era baratinho. E todo mundo comprava rádio a pilha. Naquela época não tinha esses utensílios que temos hoje, esses aparatos, né? O que se tinha de mais moderno naquela época era toca-fita pequenininho, né? Aquelas coisas que a gente gostava muito. E aí então ele trouxe aquilo e começou a vender. Rapidamente ele vendeu tudo. E ele ficou numa felicidade muito grande, porque ele comprava lá muito barato e ele vendeu num preço até barato entre os demais, mas ele estava ganhando 3 vezes mais do que ele comprou. Ele ficou muito feliz e programou a próxima ida. Mas 3 dias depois, as pessoas começaram a ir a ele e dizer assim: olha, isso aqui parou de funcionar. O outro: isso aqui quebrou. Isso aqui deu defeito. Isso aqui soltou as peças. E ele começou a devolver o dinheiro de um, começou a devolver o dinheiro de outro e foi ficando com aquelas peças que no final ele não entendeu o que estava acontecendo. Aí ele foi reclamar com um amigo que orientou ele como que ele deveria fazer. E ele então, o amigo falou: aonde você foi? Como você comprou? Não se preocupa, porque essas coisas tudo eles vão te repor. Aí ele falou assim: olha, foi assim, eu cheguei lá, tal, aí tinha uma feira muito grande, assim, eu olhei barraca por barraca, eu entrei na via principal e, olha, era tanta coisa boa, tanta coisa bonita, que eu nem conseguia andar o resto da feira. Ali mesmo eu comprei tudo que eu tinha e voltei e o rapaz falou: rapaz, você fez errado. Não era ali que era para você comprar. Ali só vende refúgio, ali só vende a mercadoria falsificada. Você teria que atravessar a feira todinha, lá no final é que tem as lojas que vendem as mercadorias corretas. E ele então ficou no prejuízo. Voltou lá no Paraguai, aí sim, aí ele foi lá e comprou mercadorias boas. Olha, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque no contexto espiritual é exatamente assim que acontece. Todos nós somos mercadores espirituais. Todos nós queremos adquirir aquilo que é bom, aquilo que é o melhor. E como mercadores espirituais que somos,
nós sentimos necessidades espirituais. O Salmo 42, no versículo 2, diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? De maneiras que, ao escrever este salmo, o salmista, ele reproduz ali o sentimento e o desejo de cada coração, de cada ser humano. Todos nós temos sede de Deus. A maior prova disto é que se busca Deus de várias maneiras diferentes, né? O homem tem necessidade de se religar com seu Criador e por isto cria-se tantas invenções para que o homem se sinta em harmonia com o Senhor. Aí alguém quer sentir harmonia com os cosmos, quer fazer uma coisa e outra, quer abraçar a árvore, enfim. Mas o fato é que isso prova que todos nós temos sede de Deus. E nós então, uma vez com sede de Deus, com fome de Deus, saímos em busca de Deus, saímos em busca das verdades de Deus, das verdades espirituais. Mas como lá no Paraguai e no mundo, existe entre nós e o nosso objetivo, que é encontrar-se com o Senhor, existe uma feira de falsidades. O mundo coloca diante de nós tendas, barracas, vendinhas, que vão oferecer mercadorias falsas antes que cheguemos ao local onde possamos encontrar a mercadoria verdadeira. E exatamente por isto é que muitas pessoas têm comprado coisas que falam de Deus, que parecem com Deus, mas que não são de Deus. Jesus disse: olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então você observa que tem muita coisa bonita. Eu, por exemplo, quando comecei a frequentar centro espírita, eu achava que estava tudo bem, porque lá só se falava em nome de Deus. As mesmas rezas que eu fazia na minha igreja, eu fazia lá no centro espírita, né? E só depois que eu conheci a palavra de Deus que eu pude ver que eu estava comprando uma mercadoria falsa, achando que estava comprando algo de Deus e na realidade não era. Então, o homem acaba ficando atraídos por essas mercadorias falsas e ficando pelo caminho, satisfeito com a sua compra, que no fim não vai dar em nada. Mercadorias falsas e enganosas, mercadorias falsificadas é o que a gente encontra neste mundo, que não podem satisfazer. E tão logo nós partirmos deste mundo, nós vamos então perceber que fomos enganados. Tudo será devolvido. Gastamos tudo que tinha, toda a nossa fortuna, isto é, a nossa vida, por nada. Foi assim que aconteceu com meu amigo. Gastou tudo que ele tinha e depois ficou com aquele monte de coisa quebrada, sem garantia, sem nota fiscal, sem absolutamente nada, né? Na vida espiritual, nós vivemos a semelhança desta feira do Paraguai, né? O que o texto nos sugere? Então, ele diz: compra a verdade. É isso que ele diz. Compra a verdade. A verdade é a mercadoria que nós precisamos comprar neste mundo. A verdade é a mercadoria verdadeira. E essa mercadoria é a palavra de Deus. Lá no Salmo 119, versículo 160, nos diz o seguinte: a tua palavra é a verdade. E nós precisamos identificar a mercadoria verdadeira a fim de rejeitarmos as falsas, porque se nós não conhecermos as verdadeiras,
qualquer pessoa vai oferecer mercadoria falsa e, por não conhecer a diferença entre uma e outra, nós vamos aceitar a mercadoria falsa. A mercadoria que o mundo tem. Por exemplo, o mundo tem oferecido a salvação sem Cristo. O mundo tem oferecido essa mercadoria dizendo que você pode fazer por merecer a salvação. Eu já andei, quando estou evangelizando, eu chego para uma pessoa e pergunto assim: você tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu? A pessoa fala: se Deus achar que eu mereço. Então, este é o problema, salvação por merecimento. Lá em Mateus 19, 24, Jesus discorre dizendo que é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que o homem salvar-se. E aí eu chamo a atenção para essa expressão de Jesus, porque quando ele usa é mais fácil passar um camelo do que um homem salvar-se, ele está usando aqui a voz reflexiva. E na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. Então o que Jesus está dizendo é que é impossível o homem fazer qualquer coisa para que ele mesmo seja salvo a partir dessa qualquer coisa. Aí Pedro diz: Senhor, então se é assim, é impossível qualquer um se salvar. E Jesus falou para Pedro: é impossível. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Lá em Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta você sair aí dando comida para os pobres, você dando agasalho para quem está com frio, enfim. Essas coisas nós devemos fazer, mas não para efeito de salvação. Nós devemos fazer porque é uma orientação do Senhor que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós temos que sentir a dor do outro, e por isso é que nós fazemos, mas não para efeito de salvação, para ficarmos bem com o Senhor. Uma outra mercadoria falsa que o mundo oferece é o perdão sem derramamento de sangue. Não sangue de touro ou de galinha, igual muitas vezes eu coloquei na encruzilhada, achando que isto iria resolver meus problemas, mas lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículos 11, o capítulo 10, no versículo 4, ele fala assim: capítulo 10, versículo 4, porque é impossível que o sangue de touro ou de bode remova pecado. É impossível que sangue de boi, de galinha, de bode remova pecado. Isto, no versículo 22, diz que, ainda do capítulo 10, ele diz que sem derramamento de sangue, ele fala assim: com efeito, todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há perdão de pecado. Então, mas a Bíblia diz que era preciso que derramasse o sangue, mas não sangue de cordeiro, nem de touro, nem de galinha, nem de bode. Era preciso que fosse o sangue de alguém inocente, alguém que tivesse que morrer, um justo no lugar do pecador. E aí você vai encontrar um monte de gente pegando esse texto separado e fazendo sacrifício de criança, né? Achando que está agradando a Deus. Mas o que a palavra diz é que das crianças é o reino dos céus. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Criança já é salva porque, apesar de nascer no pecado, porque todo mundo jaz no pecado, a Bíblia diz,
mas elas não têm consciência de certo e errado, não têm consciência de pecado. Elas herdam dos seus pais as culpas dos pecados. Mas então era preciso que houvesse um justo, e a Bíblia diz que Deus olhou e procurou e não havia um justo, nenhum sequer, porque todos haviam pecado e destituídos estavam da glória de Deus. E Deus então, o que ele faz? Ele se humaniza, se torna homem. Por isso que lá em João capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A palavra glória aqui significa presença, e vimos a sua glória na pessoa do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Então Deus se humaniza, e agora como homem ele recebe o nome de Jesus, que foi profetizado, Emanuel, que significa Deus conosco, né? E Deus agora conosco, como homem, como ser humano, ele passa por essa feira de falsidades, e o diabo vai oferecendo uma coisa e outra. Olha, você se prostra diante de mim, que eu te dou todo o poder neste mundo. Olha, você se joga daqui para baixo, que eu vou te fazer você famoso. Olha, você faz isso, que todo o reino é meu e eu dou para você. E Jesus não comprou essa mercadoria. Tão somente ele permaneceu firme até a cruz, e lá, sem pecado, ele morreu, derramou seu sangue para me salvar e para salvar você. Então veja bem, o justo já morreu. Você não precisa mais derramar sangue de nada, porque alguém já fez isso por você. Nós estamos vivendo uma época das falsificações, né? A falsificação de remédio, falsificação de tudo, de roupa, de tênis, de eletrodoméstico, de aparelho. Você compra. Eu me recordo que uma ocasião eu comprei um relógio, crendo que estava comprando um relógio Oriente, né? Comprei na rua, estava sem relógio, precisava de um Oriente. Quando eu cheguei em casa, eu olhei direitinho o nome, o relógio era igualzinho o Oriente, mas quando eu fui olhar, eles inverteram duas letras. Estava escrito Oriente, eu lia Oriente, mas estava escrito Orinet. Inverteram o N com o E, e Orinet você lê com o mesmo tipo de letra, Oriente, né? Então comprei uma mercadoria falsificada. E assim a palavra de Deus também, como sendo algo verdadeiro e algo precioso, ela também é falsificada, como tudo que é verdadeiro e tudo que é bom, ela também é falsificada. Uma outra imitação que o mundo tem oferecido das verdades de Deus é a salvação sem novo nascimento. O mundo está oferecendo várias mercadorias enganosas, e são muitas as pessoas que aceitam e até consideram essas falsidades como verdades, e vão para as televisões, para o meio de comunicação, ensinar essas mentiras como se verdade fosse, né? E muitas vezes são pessoas cultas que têm entrado por caminhos que têm comprado esta mercadoria, né? Tem entrado por caminho do misticismo cósmico, através de pirâmides, yoga, meditação, transcendência, duendes, né? Bruxas, fadas, ocultismo, enfim. Mas o homem, segundo a verdade de Deus, só tem vida, só tem equilíbrio espiritual pelo novo nascimento. Lá em João, capítulo 3, versículo 3, 9 e 36, eu vou ler aqui. E Jesus respondeu e disse para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Versículo 9, Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isto? Versículo 36, Jesus disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, como mercadores celestiais,
Nós temos que estar atentos a estas e outras orientações da palavra de Deus. Uma outra falsidade que o mundo nos oferece, a gente vai perceber quando nós olhamos para a transação comercial espiritual. Provérbios 23, que eu li, diz: compra a verdade e não a venda. Então, comprar a verdade é adquirir a verdade a qualquer preço. O Salmo, conforme eu disse, Salmo 119, versículo 160, diz: a tua palavra é a verdade. Quer conhecer a verdade de Deus? Leia a Bíblia. Não tem Bíblia? Compre, porque ela contém a verdade. Compre a verdade. Como disse Provérbios 23, compra a verdade, não a venda. Compra a verdade. Onde eu vou encontrar a verdade? O Salmo 119, 160 diz: a minha palavra é a verdade. Então, conheça a palavra de Deus, compre a palavra de Deus, compre a Bíblia. Não tem Bíblia? Compre uma, adquira uma a qualquer preço. Muitas vezes as pessoas falam: uma Bíblia de 120, 130 reais é muito cara. Mas a palavra de Deus diz: compre a qualquer preço e não à venda, né? Então, a palavra de Deus é a verdade, mas o outro sentido da verdade é a salvação que Deus anuncia nesta palavra. Lá no profeta Isaías 55, versículo 1, ele fala: vós todos que tendes sede, vinde às águas. Sim, vinde, comprai e comei sem dinheiro e sem preço. Então adquira a verdade, compre a verdade, compre a salvação. Mas como que algo que você vai comprar sem dinheiro e sem preço, você tem que comprar, uma vez que não tenha preço? A Bíblia diz que sem dinheiro e sem preço. Por quê? Porque não tem preço que possa pagar pela verdade, pela palavra de Deus, que é a salvação. Mas a salvação teve um preço, e este preço custou o sangue de Jesus. E o Senhor Jesus nos contou uma história de um homem que encontrou um tesouro numa terra, e ele foi e vendeu tudo que ele possuía e foi lá e comprou aquela terra, porque ali tinha o que ele mais precisava, o que ele mais valorizava, que era um grande tesouro. Este tesouro hoje é a salvação, e o homem tem que trocar tudo que tem pela sua salvação, porque ele vai para a eternidade, e lá ele só pode contar com a salvação ou com a condenação. O homem precisa trocar a sua religiosidade pela salvação na pessoa de Jesus. Não adianta ser religioso, o importante é você ter a certeza da sua salvação. E vem agora a proibição: não a venda. Compre, mas não venda a preço nenhum. Muitas pessoas têm trocado as verdades de Deus pelas mentiras do mundo. É como se estivesse vendendo a sua salvação. Abrem mão da salvação eterna por um meio de vida, por um momento de prazer, ou simplesmente por agradar a quem quer que seja, a um amigo. Ou é uma troca por nada. E tem muita gente fazendo isso, tem muita gente. Mas Deus diz: quanto a vocês, não a vendam. Comprem, mas não vendam. Para concluir, eu quero dizer que o caminho para a cidade celestial passa exatamente entre nós e a feira, entre Deus e esta feira de mentiras, de falsidades que tem no mundo. Aquele que quer ir para a cidade eterna tem que passar por essa feira, por este mundo, e ele será tentado pelas mercadorias deste mundo. E Satanás é o principal senhor desta feira, e ele levou Jesus também pelas ruas dessa feira. Ele mostrou o mundo, a glória do mundo a Jesus, e falou: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares.
mas Jesus resistiu. Levou Jesus ao pináculo do templo e mostrou a beleza do mundo. E falou assim: olha, todo esse reino é meu e eu te dou. Depois mandou que ele lançasse abaixo, que ele seria admirado pelas pessoas. Jesus falou: eu não vim para isto. E ele resistiu e venceu. Nós também podemos resistir. Jesus não gastou um centavo nesta feira deste mundo que vem de falsidade. E ele disse assim: em tudo eu vos dei exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Por isto, hoje, ele desafia você a abandonar esta feira de coisas falsas, que é o mundo, de coisas que têm valores trocados, que é o mundo com suas filosofias, com seus achismos. E ele te convida a segui-lo para que você possa alcançar a cidade celestial. Não ficar perdido nesta feira de mentiras, de falsidades, e alcançar os céus. Amém? Deus abençoe a sua vida e que você possa refletir nessas palavras. Deus abençoe a sua família.